E aí, pessoal, voltamos nós. Vocês repararam que a gente está com a mesma paleta de cores? Olha que legal. Então, a gente está ligado no mesmo espírito e a gente voltou para a aula 2. E olha, eu vou te falar, hein? Essa aula tá um choque de realidade da igreja primitiva e a igreja atual. A pastora vai estar fazendo a introdução aqui, eu vou trazer alguns tópicos confrontantes, tópicos que nos desperta para qual é a nossa realidade atual da igreja. Vamos nós para essa lição 2 aqui, estou novamente com a pastora Rosemary. Pastora Rosemary, fique à vontade com suas considerações. Oi, tudo bem? Olha só, como já foi dito pelo pastor Marcos, estamos novamente aqui. Espero que você esteja gostando do nosso bate-papo e que você realmente venha dar a opinião para nós podermos aprimorar o nosso trabalho, porque nós queremos que você cresça na palavra do Senhor. Uhul! Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Terminamos a outra aula com isso. Lembra que esse texto eu falei que chamava muita atenção e que tem muito a ver com a nossa igreja, e nós iniciamos a igreja com esse texto. A verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Ok. A leitura bíblica está em que parte? Atos? Atos 2, do 37 a 47. Eita, então vamos nós. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E aos demais apóstolos, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais, e faziam-se pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bem, repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos para a introdução. Introdução. Por ser a igreja-mãe, Jerusalém tornou-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada e isto fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais,
É uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Chama os três? Vejamos. Que bom. A introdução. Pum. Um, É. Estou aqui aguardando, aqui ansioso, cheio de coisa legal para falar com você. Uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego ditache, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir isto e levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora viviam isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Uma igreja relacional e piedosa, o que é isso? A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão, Atos 2:42. A maioria dos intérpretes entendeu que a palavra grega, koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar. A construção de bons relacionamentos tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração, em Atos 2:42. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração, Atos 3:1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Está lá em Atos 6:4. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Atos 12:5. Beleza. Entendeu? Olha como a igreja era diferente. Como a igreja se dedicava. Evidentemente que existiam dois aspectos muito importantes
para essa igreja ser dessa maneira. Primeiro era a certeza, eles tinham a plena convicção de que Jesus estava prestes a voltar para buscar. Então eles estavam desapegados de tudo que era material, de tudo que era terreno. Eles buscavam agradar a Deus, agradar a Cristo, viver uma vida de santidade, na qual eles acreditavam que iam logo em breve ir para a mansão celestial. Eles viram Cristo subir ao céu, eles viram Cristo ressuscitar. Então eles estavam ali completamente mergulhados naquela atmosfera espiritual, né? Eles viam isso. E, além disso, tinha o poder de Deus que os discípulos tinham. A gente vê o caso de Ananias e Safiras, ali em Atos, na fundação da igreja, que negligenciaram ou enganaram, tentaram enganar o apóstolo Pedro sobre a questão do valor da venda da sua casa. E os dois caíram ali fulminados. Vocês imaginam como ficaria, não? Se nós, de repente, hoje não é nem concebível isso, né? Um pastor orar e alguém cair fulminado porque mentiu o pastor. Graças a Deus vivemos pela graça, apesar de ter sido pela graça, mas esse fato aconteceu. E por esse fato acontecer, eles tinham a plena convicção de que Deus e o Espírito Santo estavam com a igreja, sabe? E essa dualidade de sentimentos, ela edificava a igreja. A igreja, ela tinha um propósito. Acima de tudo, tinha propósito. A igreja, ela tinha um papel. Ela sabia a sua importância dentro do contexto social. A igreja, ela sai, eclésia, ela sai de dentro ali, daquele círculo dos que seguiam a Jesus, mas para ser lançada ao mundo. Ela entende que tem um papel fundamental, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é uma ordenança de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a igreja identificava isso, tá bom? Esses são dois fatores importantes que predominavam na doutrina da oração e na doutrina da santificação da igreja. Vamos para o tópico 2? Vamos para o tópico 2. Desculpe, Não. tem alguma coisa para colocar? Não. Alguma coisa ali saltou os olhos aí? Não só que as igrejas hoje em dia, elas têm, não digo todas, porque nós não devemos generalizar. E em todas as regras existem exceções. Mas, infelizmente, tem igreja que ela não segue a coinonia. Como é isso? A comunhão, os ensinamentos que Cristo deixou. Porque muitas igrejas têm ali, prevalece a doutrina do homem, porque nós temos 3 doutrinas. Nós temos a doutrina de Deus, nós temos a doutrina do homem e nós temos a doutrina de Satanás, que é a doutrina dos demônios, que é onde prevalece as decisões dentro das igrejas, as divisões. E isso a gente não pode permitir dentro das nossas igrejas. É verdade. E muitas vezes nós não temos esse poder de ver que estamos sendo atacados pelas trevas dentro do nosso próprio templo. Por quê? Porque às vezes não queremos estudar, não queremos estar diante da presença do Senhor, porque não adianta dizer que é cristão se você não se dedica à palavra, porque é através da palavra, porque Jesus disse, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então, fique ciente disso, é apenas um aviso. Exatamente. A gente vai ver essa confrontação da igreja primitiva. Eu ia trazer no tópico 1, mas eu preferi trazer no tópico 2 para enriquecer um pouco mais, tá bom? O tópico 1 a gente fica com isso, porque fala assim, poxa, mas a igreja era perfeita? Nunca será perfeita. Gente, a igreja não será perfeita. A pastora falou num tópico muito importante aqui, sobre essa questão de coinonia, a gente tem que viver em comunhão. A Santa Ceia ela é um memorial sobre isso, de comunhão. É algo muito importante.
Porque se Jesus nos ensinou, se nós mesmos formos oferecer um sacrifício ao Senhor e não tiver em paz com o nosso irmão, ele nem vai aceitar isso. E aí no Pai Nosso ele fala isso. Olha, perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores, os nossos devedores. Se nós não perdoamos, como é que Deus nos vai nos perdoar? É você que ora, é Jesus que nos ensinou. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou os nossos devedores. Então, se a gente, infelizmente, a gente percebe, sim, que na igreja não deveria existir, mas existem grupos, subgrupos, divisões departamentais que nos afastam. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja é todo mundo junto. Eu, particularmente, não vejo divisões, não vejo subgrupos na nossa igreja. Se tem, eu particularmente não vejo, mas um dos fatores que enfraquece a igreja é essa falta realmente de comunhão. Vamos para o 2? Vamos para o 2. Diz assim, o 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Está em Atos 2,38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16:16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido deste símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Aí vinha a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém e perseveravam no partir do pão, Atos 2,42. A maioria dos estudiosos concordam que esse texto é uma reverência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provavelmente que os primeiros cristãos combinando essa ordenança simplesmente com a festa do amor, de sua refeição comum. Lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Atos 2:42-48. Perfeito. Então, os símbolos e a ordenança, vocês percebem, o primeiro símbolo fala sobre... O primeiro símbolo que perseveram a ceia. Lá no... Uma igreja com fundamento doutrinário. Sim. Continue para mim, por favor, só para revirar. Aí vinha, a igreja tinha que ser bem doutrinada. E Lucas diz que antes de
ascender-se aos céus, Cristo deu mandamento pelos Espíritos Santos aos apóstolos que escolheram. Perfeito. Então, tudo que a gente vê hoje, ele tem um princípio, né? Ele tem um princípio doutrinário. E a gente ainda mantém muitas coisas, assim como a ordenança da ceia. E tem um contraste aqui da igreja primitiva e da igreja atual, que eu não vou falar agora também. Eu estou prometendo desde o primeiro tópico, mas eu quero que tu fique até o último. Eu quero que tu fique o último para entender. Você entendeu a importância da Santa Ceia? Você entendeu que além de uma questão de dimensão espiritual, ela tem uma questão de união, ela tem uma questão de coinonia, ela tem uma questão de autoavaliação. O texto por si só, que nós costumamos ler em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 e diante, ele já nos alerta, ele já nos faz um raio-x espiritual, emocional, um relacional, né? Porque a gente está ali lendo aquele texto, quando ele chega para nós e diz assim, ó, examine, pois, o homem a si mesmo. Como é importante nós nos examinarmos. E uma grande diferença da igreja, entre muitas diferenças da igreja primitiva para a igreja atual, é essa questão da relação. Por que a gente está indo na igreja? Eu sempre brinco não, eu sempre pergunto, por que nós estamos aqui hoje na igreja? Por que a gente está fazendo aqui? Porque se você não sabe por que você está ali, teu tempo é em vão, sabe? Nós ficamos na igreja muitas vezes falando e por uma questão institucional. Eu estou na igreja porque a igreja é boa. Perdão. Porque a igreja é legal, porque a igreja faz bem. A igreja não é um clube. A igreja é uma instituição espiritual, não uma instituição institucional. Eu vou trazer um monte de coisa legal aqui no tópico 3. Depois do tópico 3, a gente já está entrando no último tópico, para que você possa ver o contraste da igreja primitiva, como nós nos perdemos em aspectos espirituais e aspectos de deveras importância para a igreja atual. E você vai ficar alarmado com isso. Vamos para o 3? Vamos para o 3. Uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Atos 2,43. A palavra grega traduzida como temor é também e significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, de que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar era uma terra santa. Êxodo 3:5. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2,43. Sinais e maravilhas são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos 15:19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Uma igreja acolhedora era a igreja primitiva. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja acolhedora, além de estarmos juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,44. Não é fácil
partilhar, muito menos acolher. A sua tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Uma igreja acolhedora era a igreja de Jerusalém e era também uma igreja adoradora, louvando a Deus, Atos 2,47. Louvando traduz o verbo grego, aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus, que está lá em Lucas 2,13 até o versículo 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3:8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o recolhimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Glória a Deus. Entendeu até aí? É muito mais difícil abrir mão, quanto mais ter um relacionamento agradável. Mas o propósito da igreja é justamente isso. O segredo do desenvolvimento da igreja ali de Jerusalém era esse. Eles tinham tudo em comum. Lógico que salientamos que eles acreditavam que Jesus voltaria o mais breve possível. Isso fortalecia o desprendimento dele. Isso fortalecia a união dele. Isso fortalecia a necessidade. Também, porém, a gente via que a igreja não estava voltada para si. Não era etnocentrista ou egocentrista, melhor dizendo, etno não. Também etno, né? Porque os judeus tradicionais ali da sinagoga, eles não queriam pregar para o gentio. Por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Né? Então, eles tinham essa distinção. E Pedro tem aquela visão quando vê os animais impuros, e aí Deus fala para ele, não diga que é impuro aquilo que eu faço. Ou seja, e quando nós voltamos para a lição número 1 e a gente observa o dia de Pentecoste, que aquelas pessoas que não eram judeus, elas entendiam e recebiam algo de Deus, nós vemos que ali é a manifestação. Então a igreja ela tinha essa questão, ela tinha justamente esse propósito muito, 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 muito bem definido. Muito bem definido. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Um dos motivos que me fizeram me apaixonar pelo Ministério Aliança foi justamente chegar ali e ver o número mínimo de pessoas com a grandiosidade de eventos que se fazia e ainda continua se fazendo ali na nossa igreja. É impressionante como nós temos uma capacidade, um número de pessoas tão reduzido, mas quando nós fazemos qualquer coisa, parece que tem um grande número de pessoas, uma grande quantidade de coisas por trás daquilo que nos faz nos sentirmos uma igreja muito grande. Então, é isso que a lição está falando para nós. O segredo do sucesso, Jesus fala que o reino dividido, ele não existe, mas ele subsiste. Então, quando nós estamos unidos, as coisas prosperam. Jesus falou assim, olha, pode um reino, um cego guiar outro cego? Pode. E quem é aquele que vai fazer uma obra e não calcula? Porque quando começa a sua obra e não a termina, muitos cheirão dele. Então, era a importância disso. A igreja sabia disso. A igreja ela estava totalmente focada sobre esse processo, ela estava totalmente focada sobre o seu papel. E um grande fator dificultador da membresia da igreja é saber qual é o papel dela naquela rua
naquela sociedade, naquele bairro, sabe? Qual é o teu papel como servo de Deus para a tua família? Qual é o teu papel como servo de Deus para você? Porque as pessoas têm conseguido ver Cristo em você. As pessoas olham para você e se sentem confortável em falar que você é uma cristã abençoada, ou umas pessoas olham para você e dizem que para ser cristão igual você não querem ser. Certo? E agora chegou o grande momento. A gente vai entender do que eu estou falando, do que nós estamos falando, do que a lição está falando, sobre como era uma igreja abençoada de Jerusalém. Quais são essas nuances, quais são essas questões que faziam de uma igreja abençoada e que faz hoje as pessoas terem o evangelho como uma coisa muito simples, uma coisa plural, uma coisa, sabe, que pode ser jogada de qualquer maneira e não é verdade. Está preparado para ouvir as verdades? Então vamos lá. A gente entende como é que era a igreja primitiva na relação com Deus. Eu já venho falando e pontuando isso, mas vamos entender como era. A intimidade e dependência eram constantes do Espírito Santo. Eles tinham isso como base. Nada eles faziam. Eles tudo oravam e tinham tudo em comum e oravam, não é? Aqui diz aqui, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, 2,43, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então a igreja orava, nada era feito por poder, por engajamento político, por favoritismo, nada, era por oração. O Espírito Santo revelava. Tá? O oração e jejum eram práticas centrais. Oração e jejum. Então a gente está aí nessa campanha essa semana aí, falando de jejum, subindo ao monte, indo nas consagrações. Gente, é uma coisa maravilhosa. A gente está chegando perto de Deus. Porque todo dia a gente fala que vai orar, e a gente fala que vai se consagrar a Deus, e a gente não faz isso. Então, oração e jejum era uma prática constante. Tá? Sentiam urgência no anunciar o evangelho, pois acreditavam na iminente volta de Jesus. Ué, isso tem alguma coisa a ver conosco hoje? Será que Jesus não está na iminência de estar à porta? E a gente tem percebido, os sinais estão tão escancarados aí nos todos os meios virtuais, nos meios de comunicação. Jesus está à porta novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a gente tem ouvido falar, a gente tem percebido, aqueles que conhecem as Escrituras, eles percebem o quanto tudo tem se cumprido, não é? Então, Jesus também está na iminência. Relacionamento, a igreja atual, muitos cristãos vivem uma fé formal e institucional, ao contrário da outra, da primitiva, de Jerusalém. Hoje a gente vive uma fé formal, vai ali por desagravo espiritual. Desagravo. Eu vou à igreja por desagravo. Se eu não for, alguém vai na minha casa, ou se eu não for, mas eu vou na igreja porque a igreja é um lugar legal. Então, é institucional ou formal. Eu não estou nem aí para a igreja. Eu não estou nem aí qual é o meu papel diante do cenário da minha igreja atual. A igreja, a oração e o jejum, busca intensa por Deus, são muitas vezes negligenciados ou superficiais, sabe? É aquela oração meia... Eu escolho que eu vou dar a paz do Senhor, aquela coisa assim, quando manda eu orar, eu não estou orando, quando me dá uma oportunidade, eu fui pego de surpresa, sabe? Então, eu digo sempre que nós somos canais de bênção. Nós fomos para a igreja para dar, e não só para receber, ok? Há uma tendência a depender mais de estratégia humana do que o Espírito Santo seu. Pastor é fera, pastor é coach. Né? Hoje a gente não tem pastor, a gente tem coach. Né? Então, tem se alertado sobre isso, porque a gente tem ido para a igreja para fazer cultos motivacionais e não cultos espirituais. O relacionamento entre irmãos da igreja primitiva, aqui é o chamado comunhão, e que foi falado aqui no tópico 2 de koinonia, certo? A igreja precisa ter comunhão. E na igreja primitiva, eles viviam em comunhão diária, partiam o pão de casa em casa.
Está aqui a pastora Rosemary, que eu tive a grata satisfação de ela almoçar comigo hoje. Então, comunhão. Conhecer um pouco dela, conhecer um pouco da história dela. E isso é legal, porque a gente vai se conhecendo, a gente vai aprendendo um do outro, a gente vai aprendendo a respeitar um do outro. É muito fácil falar do irmão, muito fácil, mas é muito difícil fazer o que o irmão faz. É muito difícil saber pelo que o irmão falou, passou, como hoje eu vi um pouco da história da minha pastora e entendi como a vida tem nuances, como a vida às vezes não vira, ela capota, mas ela está aqui para a honra e glória do nome de Deus. Então, antes de eu falar do irmão, eu tenho que saber da história do irmão, gente. Falar do outro é fácil, agora entender, saber, falar. As pessoas elas têm que pararem de falar da vida do outro. Deus não nos deu um espírito disso. Deus nos deu um espírito de mansidão, um espírito de paz, um espírito de edificação, não um espírito de contenda, fofoca, maldicência. Pode sair de uma mesma fonte água boa e água ruim? Não pode. Então é importante a gente saber disso. E a igreja ela tinha comunhão diária, partia o pão em casa. Havia partilha de bens e cuidados mútuos. A comunidade era acolhedora, solidária e familiar. Olha que coisa linda. Acolhedora, solidária e familiar. A igreja atual, comunhão muitas vezes se limita ao culto de domingo. Paz do Senhor, paz. E às vezes o irmão passa pela porta, nem a paz dá. Pensa que o irmão que está ali de porteiro, zelando pela segurança, zelando em pé o tempo todo no culto, não merece nem a tua paz do Senhor. Graças a Deus que na nossa igreja não acontece isso, mas a gente precisa ter respeito com o outro, tá bom? Há distanciamento emocional e social dentro das igrejas. A culpa é sempre do outro, a culpa nunca é minha. A cultura moderna promove um cristianismo individualista do que comunitário. Primeiro eu, depois eu e depois eu de novo. E se sobrar, aí sim sou eu novamente. Então, a gente precisa ter cuidado. Porque a gente está guardando tudo que tem. Perto, quilo, a gente precisa ter cuidado sobre isso. Estrutura e propósito da igreja. A igreja primitiva. Não havia templos fixos. Reunia-se nas casas. A igreja era um movimento missionário, não apenas um local. Ok? Vamos voltar a fazer o evangelismo, pessoal. A igreja está falhando. A violência está ganhando espaço porque a igreja está perdendo espaço. A palavra de Deus diz para Josué que onde que ele colocasse os pés, a planta dos pés dele, Deus daria. E a gente precisa ganhar espaço. Ok? Todos tinham participação ativa, profetizavam, ensinavam e cuidavam. A igreja de hoje, a igreja virou, em muitos casos, um edifício institucional, com programações. Tem gente que só vai na igreja se tiver um pregador diferente. Só vai na igreja se tiver um evento grande. Se tiver festividade. A igreja fica cheia, né? Mas com programações. A igreja, os membros são muitas vezes espectadores e não participantes. A igreja antiga, os membros todos estavam envolvidos. Não é um problema seu, é um problema nosso. Vamos resolver tudo junto. E eu louvo a Deus que na nossa igreja, quando é um problema, não existe um problema do pastor, existe um problema nosso. A igreja chega junto. O propósito, às vezes, confunde com eventos, fama e visibilidade. E não comissão e serviço. Se meu grupo não cantar, eu não dou glória a Deus. Já viram isso? Aí, ainda bem que ali não tem isso. Mas eu já participei de uma igreja que o irmão ficava parado o culto todo, mas quando o grupo dele, que era o grupo dos jovens, ia louvar, o irmão subia na cadeira, dava glória a Deus, rodopiava no espírito, porque o grupo dele era mais santo do que toda a igreja. Vamos nos ligar nisso, não existe isso. Vamos nos ligar, tá bom? Então, às vezes, confundimos com evento, fama e visibilidade. O relacionamento com os necessitados e com o mundo. A igreja primitiva estava presente no meio do povo, ajudando viúvas, órfãos e pobres. Eram respeitados e temidos pela sociedade por seu testemunho autêntico. Ok?
Então a gente hoje tem um testemunho mentiroso. A igreja atual muitas vezes se isola em um sistema fechado com pouca presença de relevantes nas dores da cidade. A imagem pública da igreja se mistura com escândalos, disputa e polarização. Eu tenho visto aí no Instagram algumas igrejas que estão um problema sério de brigas, conflitos, todas essas coisas. Louvo a Deus pela nossa igreja ter uma paz que vem do céu. Direção espiritual e liderança. A igreja primitiva, guiados pelo Espírito Santo. Líderes eram servos e não celebridades. A autoridade vinha do caráter e do testemunho, não do cargo. A tua história, ela vai ser contada por toda a sua vida. Sabe aquele menino que quando você olha hoje é um homem, você fala assim, esse menino sempre foi um bom garoto e hoje certamente ele é um bom pastor? A tua história, ela é contada por toda a sua vida. Aqueles que te encontram no passado, eles vão validar o seu presente através da sua história. Então tenha cuidado com a sua dignidade, com a sua moral, com a sua postura, com tudo isso. A igreja atual, muitas igrejas são dirigidas com empresas religiosas. Pastores e líderes, às vezes, são vistos como figuras inatingíveis ou estrelas, certo? Quero falar com o pastor, marca com a secretária daqui a um mês, o pastor vai falar contigo. Gente, pelo amor de Deus, onde que nós estamos? Finalmente, para encerrar, em muitos casos, a autoridade espiritual está atrelada ao marketing pessoal. Cheio de gente que fala que é de Cristo, mas não é de Cristo. Então, o que você achou da igreja de Jerusalém? O que você acha da sua igreja? Como você acha que pode fazer da sua igreja uma igreja melhor? O que você acha que pode tornar a nossa igreja uma igreja tão abençoada quanto a igreja de Jerusalém? Ah, mas Jesus naquela época ia voltar. Jesus está voltando, querido. E se ele não voltar para o arrebatamento, ele está voltando para muita gente. Quantos dos nossos que estavam lá e hoje já estão morando no céu? Amém? Eu quero passar para a nossa pastora Rosemary fazer as considerações finais e eu espero que essa lição também tenha sido muito edificante para a sua vida. Amados, estamos no fim e eu estou até já com saudade, porque ainda nem terminamos, mas foi muito boa. Eu espero que você tenha realmente entendido tudo que nós passamos aqui, o que o pastor Marcos falou. E eu quero ressaltar aqui algo. Lá em 1 Coríntios 11:28 diz que o homem tem que se examinar todos os dias, coisa que muitas vezes não fazemos. É para se examinar, mas não para nós mesmos nos julgarmos, não para corrigir os nossos defeitos, principalmente essas coisas que foi falada agora pelo pastor. A paz, a união, corrigirmos o que está acontecendo. Sou eu a causa do problema na igreja? Se for, eu tenho que me consertar, entendeu? Eu tenho que me consertar, porque uma igreja tem que ser adoradora. Você é adoradora? Me responde, porque se você for, antes de você abrir a boca para adorar o Senhor, você tem que estar em comunhão com teu irmão, com o coração limpo. Fico com essa palavra e um beijinho para todos. Uhul! Uhul! Até a próxima, pessoal! E a gente vai seguindo aí, edificando a nossa igreja, que é uma benção. Deus abençoe. Se você gostou da aula, passa para o teu amigo, passa para o teu irmão, e logo em breve nós estaremos voltando para a aula presencial, mas creio que foi uma bênção na tua vida. Deus abençoe. Forte abraço.